Com a eclosão da pandemia de Covid-19, governos do mundo inteiro tiveram que apostar suas fichas em intervenções não farmacêuticas para minimamente tentar conter o avanço da doença, principalmente antes do período da vacinação. Mas baseados em que, exatamente, os governantes tomam essas decisões? Bem, normalmente eles lançam mão dos chamados modelos epidemiológicos, modelagens matemáticas utilizadas para tentar prever a velocidade de propagação e descrever a forma de contágio de determinadas doenças. Quer dizer, costuma ser assim quando, de fato, se baseia em alguma coisa, né? Acontece que esses tais modelos acabam sendo muito diferentes do que vivenciamos no mundo real. Eles, geralmente, se baseiam em suposições mecanicistas ou lineares sobre o comportamento humano e trabalham baseados em retrospectos, mesmo quando estamos lidando com um ambiente totalmente novo e incerto, como no caso da Covid-19. Ou seja, a eficácia desses instrumentos, utilizados para estudar as adesões às intervenções não farmacêuticas, raramente foi testada experimentalmente em circunstâncias que refletem a verdadeira dinâmica de surtos infecciosos. Isso é problemático, pois as principais intervenções não farmacêuticas, como usar máscaras, manter distância física de pelo menos 1,5 m e reduzir contatos, exigem mudanças de comportamento em larga escala, que dependem da cooperação e da aceitação individual. Foi pensando nisso que John Wake, professor de psicologia da University of Plymouth, no Reino Unido, e colaboradores desenvolveram e publicaram um artigo na Science Advances propondo uma nova abordagem para as modelagens epidemiológicas. O modelo deles combina simulações não lineares ou não mecanicistas para mapear a dinâmica de transmissão com investigações experimentais de tomada de decisão humana. Apresentando o estudo O Jogo da Transmissão, testando intervenções comportamentais em uma simulação pandêmica. De forma um pouco mais técnica, o trabalho desses pesquisadores visava mapear 3 elementos-chave de pandemia a partir de um jogo: a dinâmica da disseminação não linear do vírus, a complexidade de um dilema social. Na pandemia, frequentemente ficamos na fronteira entre os benefícios individuais de assumir riscos por interesse próprio e seus respectivos custos sociais, pelo bem comum, as variadas combinações de riscos de transmissão. Essa estrutura possibilita testar a eficácia de uma ampla variedade de intervenções comportamentais de uma forma mais ecológica, ou seja, mais próxima de como se opera no mundo real. E para tomar boas decisões, governantes precisam saber quais intervenções, de fato, têm maior probabilidade de promover comportamentos socialmente vantajosos na contenção de uma doença infecciosa. Pois bem, então, como funciona o jogo da transmissão? A princípio, vamos definir 2 grupos de jogadores, saudável e infectado, e a cada um vamos atribuir uma cor. Azul é saudável e roxo é infectado. O objetivo do jogo é somar o maior número de pontos permanecendo em azul até o final. Mudanças de cor poderiam ocorrer de 2 formas. A primeira delas seria logo no início do jogo, onde 8 pessoas seriam sorteadas aleatoriamente e teriam sua cor mudada para roxo, enquanto que o outro jeito de uma pessoa se infectar ocorreria no decorrer do jogo. Mas e aí? Durante cada rodada, são formadas pares de players aleatoriamente e eles precisam escolher entre 2 decisões, apertar a letra G ou H. Bem simples, né? Exceto que cada decisão tem uma consequência. Ao apertar a letra G, os players recebem poucos pontos, mas em compensação, o risco de se tornar roxo é baixo. E ao apertar a letra H, os players recebem muitos pontos, porém com um risco muito maior de se tornar roxo. Ao todo, são jogadas 25 rodadas e, ao final, todas as pontuações são somadas e uma recompensa financeira é dada aos players azuis. Espera aí, então, só quem era azul recebia? Que história é essa? Acontece que sempre que um player azul e roxo faziam dupla, a probabilidade de mudança de cor para roxo era de 5% caso ambos escolhessem G. Caso um escolhesse G e o outro H, então a probabilidade de se tornar roxo seria de 15% e 25% caso ambos escolhessem H. Mas afinal, qual a relação entre o jogo da transmissão e a vida real? No geral, o jogo da transmissão é uma maneira de ilustrar como funciona a transmissão de um vírus na prática. As letras G e H representam diferentes graus de adoção de medidas preventivas, como o uso de máscaras e o distanciamento social. Sabe aquela probabilidade de mudança de cor? Está relacionada com a taxa de transmissão. Então, uma pessoa que usa máscara protege tanto a si mesma quanto sua dupla, mesmo que com um grau de proteção menor. Já as recompensas obtidas representam os custos de oportunidade e os outros custos
custos de prevenção, sendo que a perda de todo o pagamento depois de virar roxo corresponde aos custos da infecção. Antes do jogo começar, os cientistas fizeram simulações para tentar mapear o comportamento da interação dos jogadores e possíveis resultados do jogo. Na média dessa simulação, foi observado que entre 23% a 98% das pessoas mudariam para a cor roxa antes mesmo do término do jogo e, portanto, não receberiam recompensa nenhuma. E olha que foram feitas diversas simulações. Baseando-se nas simulações feitas, os cientistas conduziram 2 estudos, atribuídos a um grupo distinto de 100 jogadores. O primeiro testando as escolhas dos 100 participantes, sem que os cientistas fizessem nenhuma intervenção. Esse era o grupo de controle. Enquanto que no segundo estudo, 5 intervenções comportamentais foram feitas baseadas em dados coletados no primeiro estudo, visando tentar reduzir as escolhas mais arriscadas dos jogadores. As 5 intervenções feitas no segundo estudo foram aprendendo com os outros, sendo que, em cada rodada, era apresentado o número de players roxos do primeiro jogo correspondente à rodada do jogo atual, simulando que ao longo da pandemia, as nações tiveram a oportunidade de observar o desempenho umas das outras para aprender a melhor forma de responder ao vírus. Observando o comportamento. Em cada rodada, era apresentado o número de players do primeiro jogo que escolheram a ação G, menos arriscada, correspondente à rodada do jogo atual. No paralelo com a pandemia, por exemplo, seriam informações sobre quantas pessoas aderiram ao uso de máscara ou reduziram seus contatos físicos. Mensagem. Antes e durante o jogo, apareciam mensagens tentando sensibilizar o indivíduo a pensar nos outros jogadores além dele próprio. Como exemplo de mensagens, temos a escolha ao acaso G para proteger o seu bônus em dinheiro e dos outros jogadores. Simulador. Antes de jogar, era mostrada uma simulação de quantidade de jogadores roxos em cada rodada, o que permitiu aos participantes experimentar repetidamente os resultados possíveis, além de oferecer insights sobre a dinâmica do jogo para diferentes níveis de risco entre os jogadores. Cadeia de infecção. Antes de jogar, foi demonstrado aos jogadores como a tomada do risco precoce e as trocas de cores podem se espalhar para rodadas posteriores e resultar em cadeias de transmissão que afetam muitos jogadores ao longo do tempo. No estudo 1, a ação arriscada, que foi escolhida em 35,6% e, em média, 63,2% dos jogadores, terminaram roxos. O resultado do estudo 2 foi relativamente parecido. 41,8% dos jogadores fizeram escolhas arriscadas e 69,1% terminaram o jogo roxo. Em ambos os casos, uma porcentagem maior de jogadores escolheu ações mais arriscadas, causando uma maior parte de infectados. Com as intervenções no estudo 2, os resultados foram: em 2 das 5 condições de intervenção, a taxa de escolhas arriscadas foram ainda maiores que na condição de controle, 45,8% na intervenção aprendendo com os outros, resultando em 72,8% dos jogadores roxos e 44% escolheram ações arriscadas na intervenção, observando o comportamento, resultando em 70,7% de jogadores roxos. Nas outras 3, mensagens, simulador e cadeia de infecção, os participantes tomaram menos opções arriscadas e, no geral, houve uma porcentagem menor de jogadores roxos quando comparados com o controle. A maior redução foi na condição de mensagens, com 18,6% das escolhas arriscadas e obtendo 43,3% de jogadores roxos. O resultado mais importante dessa investigação é que as intervenções comportamentais variavam amplamente em eficácia. Em primeiro lugar, a assunção de riscos foi mais elevada nas primeiras rodadas. É como se, inicialmente, os participantes subestimassem as consequências de suas ações. Eles somente se adaptaram a níveis mais seguros em rodadas posteriores, provavelmente por aprender com os resultados dos outros. Em contraste, tanto a intervenção do simulador quanto a de cadeia de infecção conseguiram diminuir o nível de tomada de risco, com a intervenção da cadeia de infecção se mostrando mais eficaz do que a intervenção do simulador. Por fim, as intervenções de mensagens tiveram maior impacto na redução do comportamento de risco, validando a utilidade da prática comum de governos e organizações em conjunto com a imprensa de comunicar normas de forma quase redundante para modular o comportamento humano durante a pandemia da Covid-19. Em contraste, as intervenções que fornecem informações sobre o comportamento de outras pessoas ou taxas de casos não reduziram a quantidade de comportamento de risco, o que coloca em xeque a eficácia da prática de apenas relatar números de casos diários, inúmeras vezes, para induzir mudanças comportamentais. Finalmente, as intervenções desse estudo são generalistas e podem ser adaptadas para outros contextos, além das intervenções
intervenções não farmacêuticas, como, por exemplo, as decisões de vacinação. A aceitação de vacinas em toda a população tende a depender da capacidade de intervenções comportamentais para promover a cooperação e proporcionar comportamentos mais preventivos.